Olá, pessoal. Meu nome é Rick Howard. Eu fui pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia por cerca de 35 anos. Estou aposentado há um ano. Eu tenho que admitir que estou trabalhando mais hoje do que jamais trabalhei em minha vida. E é por isso que o Senhor me fez escrever este livro chamado A Rebelião Ômega, há cerca de 5 anos em construção. Eu quero contar uma história sobre como Deus conduziu a minha vida, apenas para dar um pouco de credibilidade ao que está escrito neste livro. Agora, deixe-me compartilhar isso com você. Eu quero voltar a quando eu era um adolescente, porque algumas coisas estranhas me aconteceram quando eu era adolescente. Na verdade, tudo começou na minha pré-adolescência, mas a maior experiência, que foi bem preocupante para mim, começou quando eu era um adolescente, e isso foi o que aconteceu. Quero compartilhar isso com vocês, porque eu sei que alguns de vocês tiveram a mesma experiência. Vocês vão dormir à noite, adormecem, e depois acordam e saem de um sono, e vocês estão bem acordados mentalmente, mas não podem se mover, estão paralisados, sentem que não têm nenhum controle sobre o seu corpo. Sua mente está alerta, mas o seu corpo está adormecido. E depois, há uma sensação de eletricidade. Eu costumava chamar isso de vibrações. Vibrações como a eletricidade passando pelo seu corpo, e quando quase conseguia chamar alguém, vinham as vibrações novamente. Eu não falava a muitas pessoas sobre as vibrações, porque era uma experiência estranha. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu estava assustado. Eu faria qualquer coisa que pudesse para mover fisicamente o meu corpo, porque essa era a única maneira de fazer essas vibrações pararem. Com o que elas pareciam? Como se fosse eletricidade correndo pelo seu corpo até o nível molecular. Isso é tudo que eu posso explicar. E eu poderia me deixar adormecer mais profundamente. E esses sentimentos aumentavam e se tornavam mais intensos. Mas então, se eu me esforçasse para despertar e ficar mais alerta e mais desperto, eles diminuíam, e a única maneira de fazê-los parar era movimentando uma perna, um braço, qualquer coisa. E eu tinha que reunir toda a força de vontade disponível, mas eu me movimentava e nisso eu sentia o meu coração batendo e suava e ficava assustado, porque é uma experiência assustadora, uma experiência verdadeiramente assustadora. Na verdade, já existem livros sobre essa experiência, publicados hoje em dia. Eu não consigo lembrar do termo que eles usam, mas é algo tipo tremores noturnos ou algo parecido. Mas sabe, eu acho que em todo lugar onde eu dei essa palestra, quando eu pergunto, há alguém aqui que teve essa experiência? Sempre houve pessoas que disseram, sim, isso também acontece comigo. Bem, segure isso por um instante, porque eu vou falar sobre essa experiência e onde isso me levou anos depois. Sabe, eu cresci em Long Island. Meu pai era músico, ele tocou, aliás, na banda do Johnny Carson por 15 anos. Se você se lembra dos nomes Skeeter Henderson, Doc Severinsen, quando criança, eu costumava ir aos estúdios, sabe, no prédio da NBC, lá na Times Square, e ficava lá atrás das câmeras, correndo e vendo o que acontecia. Costumavam nos deixar fazer isso naquela época. Mas esta é uma experiência que se desenvolveu mais tarde na minha vida. Eu não recebia aquele dom especial de talento musical que a minha família tinha. Meu pai estava na NBC. Seu pai tocava trompa francesa para a Sinfonia de Nova York quando Toscanini era o maestro. E ele fez turnê pelo mundo com Toscanini. Então aquilo não me fazia falta. Provavelmente porque Deus sabia, disse ele, eu vou chamar Rick para o ministério mais tarde na minha vida. E a única coisa que eu tinha era ritmo. Eu batucava em tudo.
todo o tempo eu estava batucando, enlouquecendo minha mãe. Eu nem sei quantas vezes ela disse, por favor, Rick, pare de bater. Então, eu tinha ritmo. Deixe-me contar o que aconteceu com esse ritmo. Eu estava no último ano do ensino médio e concluímos os estudos no final daquele verão. E como eu disse, eu estava naquela idade em que eu tinha aquelas experiências. Eu não sabia o que eram naquela época. Mas, durante aquele verão, um amigo meu tocava violão. Tinha outro amigo que conhecia alguém que morava a cerca de 8 quilômetros de distância em Long Island. Cerca de 1 milhão de pessoas entre você, se você morar a 8 quilômetros de distância de alguém. E ele disse, eu conheço um cara que é guitarrista, só que ele vai para outra escola. Por que não o convidamos e podemos tocar juntos em minha casa? Foi o que eles fizeram e soou muito bem. Sal era um grande guitarrista. Frank também era um grande guitarrista de apoio. E os dois tocavam tão bem que eles disseram, hey, vamos começar uma banda. Porém, eles disseram, nós precisamos de um baterista. Onde vamos encontrar um baterista? Bem, eu disse, se vocês esperarem 1 mês ou 2, eu posso ser o baterista de vocês. Eu sei que eu posso fazer isso. Então eu fui estudar bateria por 1 semana e 2 meses depois tivemos nosso primeiro trabalho. E tínhamos uma van chamada Iridescente. E, por fim, éramos uma banda de 4 membros e tocamos até no Palladio Hall da Broadway, acreditem ou não. Aderimos ao sindicato dos músicos. Sempre que os Beatles lançavam uma música, nós logo aprendíamos. Por isso nós éramos uma banda que não era tão boa com o nosso próprio material original, mas pegávamos o material de fora e fomos bem-sucedidos. E eu estava ganhando mais dinheiro tocando naquela banda do que eu sabia que ia ganhar como farmacêutico se tivesse feito faculdade. O que afastou minha motivação de estudar naquele momento da minha vida, mas fiz o melhor que eu pude. Mas o guitarrista principal, quando ensaiávamos na sua casa, às vezes ensaiávamos na casa do Frank, e às vezes na casa do Sal, eu tenho que admitir que ensaiar na casa do Sal era onde eu mais gostava. E por quê? Sal tinha uma irmãzinha com olhos castanhos, grandes e lindos. E enquanto nós estávamos ensaiando, eu ficava olhando para ela, e ela ficava olhando para mim. E não evoluíamos muito da minha parte, porque nós ficávamos apenas olhando um para o outro toda vez. Ela tinha 14 anos e eu tinha 18. O que eu vou fazer? O que faremos? Nós nos apaixonamos só de olhar um para o outro. Bem, eu esperei. E finalmente eu a levei ao baile de finalistas. E Deus sabia que Rosalie estava destinada a ser a minha esposa, porque ela é o tipo de mulher que todo pastor quer como esposa, certo? E Deus nos uniu desde aquela época. Foi o que eu quis dizer quando eu falei que havia 1 milhão de pessoas entre nós. Eu estou falando sério, havia 1 milhão de pessoas entre nós. Não tínhamos ideia de que nos conheceríamos. O Senhor nos uniu porque Ele sabia o futuro quando eu não sabia. De qualquer forma, isso foi na época da banda. Nós tocamos em alguns dos melhores lugares de Long Island e em Nova York. E ao redor de toda aquela área ali. E foi divertido enquanto durou. Mas depois Frank foi para o Havaí e era hora de a nossa banda se separar. E a vida mudou. Eu me casei com Rosalie, eu tinha 24 anos, ela tinha 20, e eu estava trabalhando como químico para a empresa American Cyanamid. E é aqui que a história começa. E, novamente, estou compartilhando isso com vocês porque o engano que vamos expor em futuras reuniões, eu quero que vejam como Deus me conduziu, só para que vocês entendam como eu entendi o que realmente estava acontecendo em nossa própria Igreja Adventista do Sétimo Dia. Está bem? Essa história me ajudou a passar por isso. E eu agradeço a Deus por Ele ter me conduzido para fora do espiritualismo. E vai ajudar você a ver por que Rick Howard sabe do que está falando. E é por isso que eu quero compartilhar com você. Agora, aqui eu estava trabalhando para a empresa americana de química orgânica Cyanamid. E eu me lembro de um almoço em que eu saí e, depois de comer, eu fui a uma livraria
eu olhei alguns livros numa prateleira e vi um livro intitulado Viagens para Fora do Corpo, do Dr. Robert Monroe. Eu disse, viagens para fora do corpo? Esse tipo de coisa me fascinava. Eu não sei porquê, eu estava sempre interessado no sobrenatural. Eu ia à igreja com a minha mãe entre os 18 e 19 anos. Eu não era, de fato, um cristão, mas eu acreditava que havia algo e eu queria saber o que era esse algo. Eu vi este livro e disse, isso me parece interessante, eu vou levá-lo. Peguei o livro e comecei a lê-lo. Quando eu comecei a ler o livro, o Dr. Robert Monroe descreveu esta experiência que ele tinha cada vez que tinha a capacidade de sair de seu corpo e fazer esta projeção astral. E a experiência que ele descreveu foi exatamente o que eu descrevi a vocês há alguns minutos, onde ele se deslocava para este diferente nível alterado de consciência e ele sentia esta vibração, essa sensação elétrica por todo o seu corpo. E como ele estava bem desperto mentalmente, mas não conseguia se mover, estava paralisado, tudo era o mesmo. Agora, você não imagina como eu me senti quando li isso. Ali estou eu, e eu não creio em nada, exceto que tem que haver algo. Também foi um momento em minha vida em que eu dizia para mim mesmo, tem que haver alguma coisa. Eu vou simplesmente morrer? Está na hora de desistir? Desistir e você morre e a sua consciência desaparece e você não é nada para sempre e sempre novamente? Eu não podia suportar esse pensamento. Aquilo me deixou louco. Eu tenho que admitir. Porque eu vi meu avô, o trompetista francês de Toscanini, a Sinfonia de Nova York. Eu o vi ter cerca de 15 ataques cardíacos. E quando eu tinha uns 10 anos de idade, ele finalmente disse, eu já vivi o suficiente, eu vou morrer. Não me traga mais água, não me traga comida. E ele estava falando sério. E ele morreu. Mas as experiências que eu tive quando ele tinha um ataque cardíaco, quando o médico vinha, subia, corria para cima, e lá estava eu, apenas um garotinho. E eu esperava o médico descer e eu perguntava, você viu se ele ainda está vivo? O vovô ainda está vivo? Ali estava eu, um garotinho, pensando na morte o tempo todo. Era difícil, não era fácil. Eu era muito jovem para estar pensando em coisas assim o tempo todo, mas eu estava. E eu penso nesse cenário, mais tarde, agora com 25 anos, eu estou pensando na morte o tempo todo. Para onde você vai quando morre? E era uma experiência perturbadora pensar que quando você morre, não há mais nada para sempre. Só que eu não conseguia viver com isso. E eu sempre dizia, tem que haver alguma coisa, tem que haver um Deus no céu. E eu não sei quem ele é, mas eu não vim aqui por acaso. Quando era um cientista, eu via as coisas ao meu redor e eu via como tudo era perfeito, como havia aquela organização na natureza. Eu notei que quando se olha para qualquer coisa que o homem constrói, quanto mais se olha para ela, mais se investiga, mais desordenada ela fica. Quando você olha para as coisas da natureza, com microscopia eletrônica, ela se torna cada vez mais bonita e organizada. Você vê estruturas de cristal que são simplesmente fascinantes. E eu sempre disse a mim mesmo, o homem faz algo e acaba virando uma bagunça. Você constrói uma casa, você volta 100 anos depois, ela está desmoronando. E há um termo chamado entropia, que os cientistas usam, onde as coisas se desfazem. É a coisa natural, é quando algo é feito, mas com o tempo perde sua estrutura original e se torna cada vez pior, até que se desintegra e não existe mais. Bem, se este é o caso, eu disse para mim mesmo, alguém tinha que tornar tudo tão bonito lá atrás, no início. Estamos olhando para isso hoje, caindo aos pedaços, mas quem fez a estrutura tão perfeita em primeiro lugar? Então, mesmo como cientista, não cristão, sem saber quem era Deus,
Eu realmente acreditava que havia alguém lá em cima, há um Deus, havia alguém que fez tudo, tem que haver. E aqui estava eu, com este livro, este médico Robert Monroe, e quando eu li sobre estas coisas, finalmente eu disse, isso significa que existe um poder sobrenatural. Se uma pessoa pode deixar seu corpo e ir para algum mundo espiritual, eu sabia que eu estava tendo experiências exatamente como o livro descrevia. Eu disse, isso é fascinante para mim. E eu estou dizendo a mim mesmo, Rick, o que é a coisa mais importante que você deve fazer com sua vida? Tem algo que eu possa pensar que seja mais importante do que procurar a resposta para de onde eu vim? Qual é o propósito da minha existência? Por que eu estou aqui? Para onde estou indo quando morrer? Eu comecei a pensar assim a partir daquele dia. Depois de receber aquele livro, eu disse, esse é um poder real. Eu sabia, eu tinha em minha vida, era algo que eu estava experimentando. E eu só conseguia pensar que não há nada mais importante para um ser humano fazer do que procurar o sentido de sua existência enquanto ele está vivo. E aqui estou eu, trabalhando em química, e eu estou cada vez menos interessado no meu trabalho e cada vez mais interessado em encontrar a resposta para a pergunta, por que eu estou aqui? Do que se trata a vida? Há algo mais importante para buscar, então, o propósito da vida? Isso estava me levando a procurar, a descobrir qual é o propósito da vida. Aquilo acabou tomando conta de toda a minha vida. Eu não podia fazer mais nada. Vou trabalhar? Era nisso que eu estava pensando. Volto do trabalho para casa? Era nisso que eu estava pensando. Então eu comecei a procurar. E minha busca me levou primeiro ao método Silva de controle da mente. Método Silva de controle da mente. Dali eu fui levado a um médium espírita. Eu visitei aquele médium e... que experiência assustadora! Não vou nem contar. Algo sobre isso me assustou. Agora, deixe-me compartilhar isso com vocês, amigos. Mais ou menos por 5 anos, todos os dias, eu orava uma média de 3 a 5 horas por dia. Eu estava de joelhos, suplicando a Deus. Algumas noites eu não dormia. E eu disse, eu não sei quem tu és, Deus. Se é Buda, se é Krishna. Eu não sei quem tu és, mas me conduz à verdade. Durante 5 anos, eu busquei a verdade. Eu procurei de verdade. Mas eu também queria o fascínio do oculto e do sobrenatural. Era como se eu quisesse a verdade, mas eu queria que fosse isso. Eu queria que fosse sobrenatural, porque eu era fascinado por isso, e eu tinha essa capacidade, esse poder dentro de mim. Certo, então vamos prosseguir. Eu queria algo que eu desejava, mas também queria Deus. Mas eu não tinha certeza se eu queria que Deus fosse do jeito que Ele realmente era. Eu queria que Ele fosse do jeito que eu queria que Ele fosse. E foi muito difícil para mim superar esse problema. Porque, vamos admitir, Deus é Deus. E Ele não muda. E Ele é o mesmo hoje como era ontem e será para sempre e sempre e sempre. Meu problema era que eu queria que Ele fosse o tipo de Deus que eu queria que Ele fosse. Porque eu estava fascinado com certas coisas em minha vida. Agora, estou dizendo isso por uma razão. Porque em nosso próximo estudo, vamos entrar nisso, e este é um problema que as pessoas têm. Elas são enganadas. Não importa em que igreja você esteja, mas especialmente na igreja adventista do sétimo dia, temos a verdade, mas o engano vem junto. Certo? Sabemos que o engano entra em cena. Sabemos pelo espírito de profecia que o engano virá. E ele entrará porque esse é um dos métodos e meios que Deus nos leva à verdade, ao avivamento, à reforma. Ele permite a entrada do erro. Certo?
Portanto, temos que ter muito cuidado para não tornar Deus do jeito que nós queremos que Ele seja. Isso é muito importante. Lembre-se daquele texto em João 17:3. João 17:3, para que eu possa conhecê-lo, que a vida eterna, diz, a vida eterna é conhecer a Deus e Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Portanto, aqui, ao invés de a vida eterna ser descrita como um período eterno de tempo, é tudo uma questão de relacionamento. E isso é a vida eterna. Que eles possam conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. A vida eterna é descrita aqui como qualidade e não como duração de tempo. Agora, se é qualidade e conhecer Jesus Cristo, é melhor estarmos prontos para aceitar Deus do jeito que Ele é, do jeito que Ele nos diz que é, em vez de inventarmos um novo Deus. Sabe o que estou dizendo? Certo? Isso é importante. Bem, vamos voltar aqui. Eu estou pesquisando, estou estudando este livro do Dr. Robert Monroe. Eu estou tendo essa experiência. Acabo indo a uma médium espiritual e ela me diz que eu tenho este poder, que eu vou ser um médium espiritual, que há uma nova era que está chegando ao mundo e que eu fui escolhido, como ela foi, para ajudar a guiar o mundo nesta nova era de Aquários. Você já deve ter ouvido falar disso antes, a era de Aquários. Certo? Agora ela me contou coisas sobre mim que eu sabia que ela não poderia saber a menos que tivesse algum tipo de poder sobrenatural. Quer dizer, eu não sabia como funcionava naquela época. Eu não sabia que ela realmente tinha um espírito familiar e, por si só, não sabia nada a meu respeito. Que não era nenhum poder que ela tinha. Era um anjo caído que sabia tudo sobre mim e lhe comunicava esse conhecimento. E isso fez parecer para mim que ela tinha esse poder, essa capacidade de ver o futuro e de ver o meu passado. Ela acreditava que era capaz, mas eu sei agora, é claro, que ela estava enganada. E ela tinha um espírito familiar. Era disso que se tratava, certo? E é por isso que o Senhor avisa sobre essas coisas. Bem, uma noite eu fui a uma sessão na casa dela e nessa sessão me foi dada uma mensagem. Apareceu um pequeno espírito chamado Richard e a mensagem era para mim. E a mensagem era: você está no caminho certo e não há como voltar atrás. Uau! Certo? Foi uma noite que eu me lembro. Eu dirigi até a casa dela com a pior dor de cabeça que eu já tive em minha vida. Foi realmente a pior dor de cabeça que eu já tive em minha vida. E eu sentei naquele círculo com o resto dos discípulos daquela médium espiritual e a mulher sentada ao meu lado disse: alguém está com dor de cabeça. Eu disse: sim, sou eu. E ela disse: eu posso senti-la. Está bem aqui em cima, do lado direito da sua cabeça. E ela estava certa, estava latejando e latejando. Isso era o que estava acontecendo naquele pequeno círculo de pessoas, certo? Fenômenos sobrenaturais, certo? Estava acontecendo. E essas pessoas que eu não conhecia, eu pensava que estava indo para a sua casa sozinho. Eu estava no meio de um grupo de pessoas que eram todos discípulos dela, numa sessão espírita, e eu fiquei muito desconfortável. E eu fui para casa naquela noite com aquela mensagem: Rick, você está no caminho certo e não tem como voltar atrás. Eu tirei a Bíblia da prateleira quando cheguei em casa, cerca de 1 hora de carro de Connecticut até Long Island, e ela se abriu para um texto muito familiar que você provavelmente já ouviu antes, no capítulo 11 de Deuteronômio. Eu vou lhes dizer, sem olhar, que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha. E depois um monte de técnicas ocultas são mencionadas, bruxas, astrólogos, e depois a palavra necromante. Pois todos os que fazem essas coisas são abomináveis a Deus, e por causa dessas abominações, Deus os expulsará de diante de ti. Bem, eu sabia tudo menos necromante, certo? Necromante
O que isso significa? Fui buscar o meu dicionário, procurei. Alguém que se comunica com os mortos. Eu disse, cara, foi o que eu acabei de fazer. Foi de onde eu acabei de vir. Uma sessão em que estávamos nos comunicando com os mortos. A Bíblia diz que quem faz isso é uma abominação e será expulso de Israel. Eu, por alguma razão, fiquei convencido de que, por ter feito aquilo, eu ia morrer. Mas não apenas morrer, eu ia ser apagado da existência para sempre. Essencialmente, uma segunda morte. Eu sei como os perdidos se sentirão no final dos tempos, quando não houver mais esperança, e eles souberem que serão destruídos para sempre. Porque foi assim que eu me senti. E eu me senti assim durante dias. E eu não conseguia nem dormir por dias, porque eu acreditava que assim que dormisse eu iria morrer e nunca mais acordaria, nunca mais. Eu tinha minha irmã, Gail. Com minha mão no peito, eu disse, Gail, se eu parar de respirar, me sacuda, não me deixe adormecer, porque eu vou morrer. Vou te contar, foi uma experiência bastante assustadora. Eu superei aquilo, não sei como, provavelmente Deus. Mesmo quando eu não conhecia o verdadeiro Deus, eu sei que Ele estava me vigiando. E eu disse, tudo bem, não mais religião. Eu tenho que lidar com isso por mim mesmo. Por 4 anos se passaram e eu estou estudando todas as religiões do mundo. Tenho lido tudo o que eu posso. Cristianismo, budismo, hinduísmo, etc. Uma biblioteca construída. Eu li tudo. E meu problema era que, sempre que eu estudava uma religião, eu encontrava contradições de autores que estavam escrevendo sobre a mesma religião. Eu lia um autor hindu e ele dizia isso. Eu lia outro autor hindu supostamente inspirado e ele dizia algo diferente. E isso estava me levando à distração. Como poderia ser? Havia algo me perturbando mais do que qualquer coisa. Eu queria ser santo. Eu sabia que eu era um pecador. Eu sabia que havia coisas em minha vida que eu não gostava. Eu queria renunciar. E não tinha poder para parar de fazer as coisas que eu sabia que estavam erradas em minha vida. Nenhum poder. Hoje eu sei que Deus estava usando isso para me manter procurando, me manter em movimento. E o fato de eu não obter vitória foi a mesma razão de eu ter passado de um ensino para o outro e para outro. E eu aprendi sobre todos esses diferentes ensinamentos, embora frustrado, porque eu não podia obter a vitória em minha vida. Mas, depois de uma semana longe das religiões, eu disse, eu não posso mais fazer isso. Eu parei em um ashram. E eu acabei descobrindo sobre o hinduísmo. E nesse ashram, eu estava conversando com um dos discípulos de Sri Chinmoy, o líder espiritual das Nações Unidas. Na verdade, você já ouviu falar de Santana, o grande Santana do rock and roll? Bem, ele e eu estávamos no mesmo grupo juntos, está bem? Nossas famílias. Nos encontrávamos domingo à noite, quinta à noite, no templo com Sri Chinmoy, que era o nosso guru. Mas não apenas o guru, ele era o nosso salvador. E eles me deram uma foto tirada do rosto de Sri Chinmoy, enquanto ele estava em um estado chamado Samadhi, que é um com o universo. E eles disseram, leve esta foto para casa, medite sobre ela e, meditando sobre ela, você descobrirá se você está destinado a ser discípulo dele e nos dará uma foto sua e de sua família. E quando o guru meditar sobre ela, saberemos se ele acha que você deve ser seu discípulo. Bem, quando eu levei aquela foto para casa, eu coloquei-a na cama e fiquei em uma posição meditativa. E assim que os meus olhos encontraram seus olhos naquela foto, eu fiquei paralisado. Eu não conseguia me mover. Parei de respirar. As chamas estavam disparando para fora do quadro. Seu rosto estava aparecendo e desaparecendo. Era uma experiência sobrenatural. E eu estava lá, preso. Eu não sabia o que fazer. E aqui estou eu, olhando para esta foto. Eu não consigo me mover, eu estou paralisado, não estou respirando, e eu estou observando esta exibição de luz, chamas, cor e tudo mais. E de repente, tão rápido quanto começou,
Para. E tudo volta ao normal. Eu subo e corro na sala de estar e eu digo, Rosalie, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Eu expliquei o que aconteceu. Eu não entendi tudo, mas no dia seguinte, descendo de Stamford, Connecticut, parei exatamente naquele ashram e tinha aquela foto. Eu disse, deixe-me contar o que aconteceu. Quando eu lhe contei o que aconteceu, este discípulo disse, oh, isso é maravilhoso! Isso significa que você está destinado a ser seu discípulo. E o guru teve a mesma experiência com a sua foto. E nos disse que você está destinado a ser seu discípulo. E eu fui aceito na mais alta ordem dos seus discípulos. Ok? Nós aprendemos durante o ano seguinte que Sri Chinmoy era o nosso Salvador. E Sri Chinmoy também disse que a Bíblia Sagrada, este livro, é a verdade. Tudo bem? Este é um verdadeiro caminho para Deus. Tudo bem. Então, isso foi reconfortante. Então comecei a estudar a Bíblia ainda mais do que eu a estudei nos últimos 4 anos. E isso continua no ano seguinte. 2 vezes por semana, Rosalie vestia seu sari indiano. Eu me vestia de branco. Se alguns de vocês alguma vez gostou de rock e já viu Santana vestido de branco, todos nós tínhamos que nos vestir de branco. Bem, não sei o que aconteceu com o Santana hoje em dia. Ele ainda está por aí, mas não está mais com Sri Chinmoy. Sri Chinmoy faleceu. Ele se foi. Ele foi o único que esteve na TV várias vezes, realizando grandes feitos de força. Ele levantava automóveis, coisas assim. Não sei se você já ouviu, mas, de qualquer forma, ao estudar a Bíblia, eu me deparo com Atos 4:12. Talvez você conheça. Ele diz, não há nenhum outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos, se referindo a Jesus Cristo. Agora, de repente, eu estou tendo um problema. Sri Chinmoy me disse que ele era o meu Salvador e ele disse que a Bíblia Sagrada era a verdade. Então, eu encontro um texto na Bíblia Sagrada que Sri Chinmoy diz que é a verdade, que diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, exceto Jesus. E isso é um problema, porque Chinmoy me disse que ele era o meu Salvador. Então eu fiz uma pergunta. Eu fiz a pergunta, e agora? Eu estou com um problema. E agora? A resposta que eu recebo, bem, Rick, acho que você não pode acreditar em tudo que está na Bíblia. Uau! E agora? Eu pensei que ela fosse a verdade. Agora eu estou dizendo a mim mesmo, bem, agora me disseram que você não pode acreditar em tudo que está aqui, por um homem que diz ser o meu Salvador, mas me disse há 1 ano que você poderia acreditar em tudo que está aqui. E agora eu estava tendo um problema real. Então eu lancei minha vida sobre Deus. Eu caí de joelhos e disse, eu não sei quem tu és, Deus. Não sei se tu és Buda, Jesus, o Deus desconhecido, sem um nome, eu não sei. Mas tem uma coisa que eu sei. Eu sei que tu és real. E eu sei que se tu és real, tu sabes que eu quero a verdade mais do que a própria vida. E eu procurei. Procurei por 5 anos. E minha busca me levou por um beco sem saída atrás do outro. E eu disse, eu não posso mais fazer isso. Eu não posso descobrir o que é a verdade. Mas Deus pode me conduzir a ela. E Ele sabe, se é Deus, que eu estou falando sério, que eu quero a verdade mais do que a própria vida. E se Deus sabe que eu realmente sinto isso, Ele nunca permitiria que eu fosse enganado. Eu sabia. Como Ele poderia deixar que uma pessoa que quer a verdade mais do que a própria vida fosse enganada? Ele não faria isso. Se Ele é Deus, Ele não deixaria isso acontecer. E eu finalmente vi alguma luz no que eu estava fazendo. Eu disse, eu desisto, eu não procuro mais. E a partir daquele dia, eu passei todos os dias procurando a resposta a essa pergunta. Eu estava esperando o dia todo, todos os dias. Deus vai responder isso hoje? Ele vai me mostrar hoje? É Jesus neste livro ou é o ocultismo? Qual dos dois?
E foi o que eu fiz todos os dias. Bem, no dia seguinte, eu recebi um telefonema sobre um currículo que eu tinha enviado um ano antes para a Union Carbide Corporation. Eles me chamaram para uma entrevista e eu entrei e eles me deram aquela oferta proverbial que você não pode recusar. E eu não recusei. Aceitei o novo emprego com eles. Mas tivemos que mudar para lá, cerca de 80 quilômetros de distância de onde morávamos em Long Island. Eles estavam em Tarrytown. Precisávamos de um lugar para morar lá. Tínhamos 2 pequenos nesta época, um de 3 anos de idade e outro recém-nascido. E conseguimos um jornal local onde começamos a procurar e encontramos um lugar perfeito. Parecia perfeito. Era uma propriedade de 5 acres, com uma casinha bem na frente, com 3 quartos, shakes de cedro por toda parte, uma garagem para 2 carros embaixo. E fomos olhá-la. E o homem que era o dono da mansão nos fundos com pilares, era uma verdadeira mansão, um cara legal. E ele estava nos mostrando esta casa que era perfeita para nós. Enquanto olhávamos para esta casa, agora lembre-se que eu estou procurando uma resposta à oração todos os dias, o dia todo. É Jesus? A Bíblia? Ou é o oculto? E o sobrenatural? Eu não sabia, eu fiquei fascinado com o sobrenatural e fiquei assustado com ele. Me veio um pensamento: existe um demônio? Este livro diz, existe. Será que estou sendo enganado por esse poder sobrenatural e por experiências que todos nós estávamos tendo? Até o pequeno Jason, aos 3 anos de idade, estava tendo experiências psíquicas. Será que estamos sendo enganados por esse poder sobrenatural do mal? Eu não sabia. Eu não tinha certeza. Eu estava procurando respostas. O cristianismo ou o ocultismo? Qual deles? E este homem está nos mostrando esta casa. E eu olho para o lado e vejo que há uma casa ao lado, através das árvores. E ele disse: se eu me mudasse para cá, quem seria o meu vizinho ali? E ele disse: Rick, eu não sei o nome dele, mas eu sei que ele é um pastor. Eu quase desmaiei. Agora é preciso entender de onde eu estava vindo. Aqui o homem está me dizendo que se eu me mudar para lá, meu vizinho será um pastor. E eu estava procurando a verdade de todo o coração. E eu entreguei a minha vida a Deus. Eu disse: tu me conduziste até aqui, porque eu não encontro. E aqui estou eu, sendo conduzido para ser vizinho de um pastor. E eu disse: qual igreja? E ele disse: Adventistas do Sétimo Dia. E eu disse: quem? Eu tinha 28 anos. Nunca ouvi falar da igreja adventista, mas eu sabia que Deus estava me guiando. Eu sabia e tinha que descobrir no que os adventistas do Sétimo Dia acreditavam. Quem são essas pessoas? E eu conheci o pastor. A primeira oportunidade que eu tive de ir lá e conhecer aquele vizinho, eu aproveitei. E acredite ou não, eu até usei a sua lata de lixo. Eu coloquei aquela foto do guru na sua lata de lixo. E ela estava ali, jogada no fundo. E eu o vi olhando para ela. E ele se assustou. E nós dois rimos tanto disso até hoje, porque ele é pastor na Conferência da Califórnia. Já faz uns 25 anos que não nos víamos, mas o Senhor nos reuniu novamente, me permitiu vir aqui para o Oeste e compartilhar esta verdade. Mas de qualquer forma, estudamos 2 vezes por semana, na mesma noite, domingo à noite, quinta-feira à noite, as mesmas noites que costumávamos ir ao ashram. Agora tínhamos estudos bíblicos. Mas este pastor, ele não entendia tanto do ocultismo quanto alguém que tinha passado por essas experiências em sua igreja. Sidney Sweet é o seu nome. Sidney veio com o pastor e nós estudamos a Bíblia juntos. E tínhamos 2 ou 3 horas de estudo bíblico 2 vezes por semana. E a primeira vez que eu encontrei aquele pastor lá fora, perto daquele balde de lixo, ele me deu um livro chamado A Grande Controvérsia. E ele me disse que esse livro tinha sido escrito por uma profetisa. E eu peguei o livro, fui educado, fui muito simpático. Eu disse: oh, obrigado. E eu levei para casa, coloquei-o na prateleira. E quando eu entrei, eu disse a mim mesmo: ah, não, outro profeta não.
Vejam, durante 5 anos, era só isso que eu lia. Era profeta atrás de profeta e tendo todos esses problemas. Eles discordavam um do outro. Todos eram inspirados. Todos os livros que eu havia estudado por todos aqueles anos, supostamente, vinham de pessoas que eram inspiradas por Deus. E quando ele me deu aquele livro, eu não estava preparado para ele. Eu o guardei. Mas sabe de uma coisa? Era plano de Deus que eu o guardasse. Deus não queria que eu lesse aquele livro naquela época. E queria que meu pastor vizinho me desse e me dissesse que era uma profetisa. E ele o fez. Deus queria que isso acontecesse. Porque havia uma experiência que ocorreria em alguns meses e que eu vou compartilhar com vocês no próximo encontro. Mas eu queria compartilhar toda essa história com vocês. Como Deus conduziu minha vida por 5 anos. Como eu procurei e me perguntei durante esses 5 anos, depois de me tornar cristão. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Eu queria a verdade desde o primeiro dia. Certo? Desde o primeiro dia. Mas o Senhor tinha outro plano. O Senhor queria que eu tivesse as experiências que eu tive durante esses 5 anos por uma razão. Uma razão que eu só entenderia 35 anos depois, quando estava me aposentando do ministério. Certo? Sendo essa a razão, a experiência que adquiri, as coisas que aprendi durante esses 5 anos de busca da verdade, me permitiram ser capaz de detectar os enganos que estão na igreja hoje. Se eu não passasse pelo que passei naquela época, eu não seria capaz de ver exatamente o que está acontecendo nestes ensinamentos de formação espiritual. É disso que vamos falar, desta formação espiritual que se infiltrou em nossa igreja. Um ensinamento católico romano. Um ensinamento católico romano que o Papa João Paulo II, que faleceu há anos atrás, em sua própria escrita, diz, em sua maior carta apostólica, diz, é a principal ferramenta na evangelização do mundo inteiro. Certo? Pense nisso. Formação espiritual, espiritualidade contemplativa. É assim que está sendo chamado hoje em dia? Orações centrantes, certo? Uma oração que o conduza a um estado de consciência alterado, inserindo no próprio coração dessa disciplina católica romana, que chamamos de formação espiritual, pretende ser a principal ferramenta na evangelização do mundo, segundo o Papa João Paulo II. Agora, nós, como adventistas do 7º dia, sabemos que o mundo inteiro se maravilha diante da besta no final dos tempos, não é verdade? Sabemos disso. Acreditamos que é o coração da mensagem dos 3 anjos, não é? Sabemos que isso acontecerá. E aqui estamos sendo informados pelo único Papa que o mundo provavelmente amou mais do que qualquer outro Papa que já tenha vivido. Ele diz que este ensinamento que vocês adotaram em nossa própria igreja é a principal ferramenta a ser usada para conquistar o mundo inteiro de volta ao catolicismo romano. Isso não é interessante? Isso é um fato. Isso é um fato, certo? E é por isso que o Senhor me fez escrever este livro. E você pode ler essa carta apostólica aqui nas páginas 189 e 190. Essas são as palavras do próprio Papa. Na verdade, eu vou lê-las para você agora mesmo. Esta é da mão do Papa João Paulo II. Dignos de menção especial são os vários projetos para fazer com que a vida contemplativa se enraize. A vida contemplativa é formação espiritual. O aspecto sobrenatural desse ensinamento, onde se ensina a entrar em um estado de consciência alterado. É isso que é o silêncio, e tem muitos outros nomes: solidão, quietude, lugar tranquilo. Tem centenas de nomes que são usados pelos defensores da formação espiritual em todas as partes do mundo. Certo?
Merecem menção especial os vários projetos para enraizar a vida contemplativa, já que a vida contemplativa pertence à plenitude da Igreja. O que o Papa está dizendo é nosso ensinamento. E sabemos que é desenvolvido a partir dos 13 exercícios espirituais de Inácio de Loyola. Loyola, o fundador dos jesuítas, aquele que aprendemos no Espírito de Profecia, é uma das organizações mais cruéis do mundo, certo? Certo? Os jesuítas são destacados na grande controvérsia e nos é dito que é uma das organizações mais cruéis que já existiu. Inácio de Loyola é o fundador do projeto. E em nosso próximo encontro, vamos falar sobre o reavivamento espiritual e a experiência que Inácio de Loyola teve como contemporâneo de Martinho Lutero. Os dois buscaram a Deus. Falaremos sobre isso mais tarde, mas ouçam isso agora. Os institutos religiosos da vida contemplativa e da vida ativa têm desempenhado e ainda desempenham o papel principal na evangelização do mundo. Amigos, vocês ouviram isso? A Igreja Católica Romana, o Papa, está dizendo que este ensinamento é nosso, que vem da Igreja, da espiritualidade contemplativa. E agora, temos institutos em todos os lugares que deveriam ser estabelecidos para ensiná-lo. E eles têm, porque nosso povo já foi lá para aprendê-lo. E depois nos dizem, ele desempenha o papel principal na evangelização do mundo. Sabe, como adventistas do sétimo dia, sabemos o que sabemos, que o mundo inteiro vai ser conquistado por um curto período de tempo no fim do mundo ao catolicismo romano, ou para apoiar o catolicismo romano. É melhor aprendermos do que se trata, não acha? Sim? Você não acha que isso é importante o suficiente para que possamos entender de onde veio esse ensinamento? E devemos ensiná-lo? Nós não fizemos isso? Temos pessoas em nossa igreja que simplesmente foram a esses institutos, aprenderam a disciplina, esta disciplina católica romana, trouxeram-na de volta à nossa igreja e agora ela está sendo ensinada em nossas faculdades e em outros lugares. E por muitos dos nossos líderes da nossa igreja. Agora, pessoal, eu digo líderes, Deus com certeza conduziu nossos líderes às posições que eles ocupam, certo? Eu sei que esta é a igreja de Deus, sem dúvida. Mas alguns deles foram para fora da igreja, como para o Instituto Shalem, perto da Conferência Geral em Washington, D.C. E eles estudaram este ensino. Eles foram para todo o retiro, todo o seminário e o trouxeram com eles. Agora, eu digo isto porque foi Deus quem abriu a porta para que eu e outros falássemos sobre esse assunto. Eu terminei este livro há 2 ou 3 anos, mas ele só saiu há 6 ou 8 meses, porque eu disse, Senhor, eu não quero ser o único que deseja o lançamento deste livro, mas eu quero que isso aconteça sem o meu envolvimento, porque eu sabia a contenda que iria surgir. E aqui estamos nós ensinando formação espiritual em nossas faculdades e surge um livro dizendo que se trata de um engano satânico, destinado a causar problemas. Eu não queria ser o único a trazê-lo à tona na hora errada. Então eu recuei e comecei a orar. E eu digo uma coisa, pessoal, após 35 anos de ministério, aprendi mais nos últimos 3 anos, orando e pedindo a Deus para não ser o único a trazer o ensinamento deste livro que expõe este engano. Eu aprendi mais sobre como me relacionar com Deus do que nos 33 anos anteriores. Essa é a verdade, certo? Precisamos aprender a orar e a observar e esperar que a providência de Deus abra a porta diante de nós. Tantas vezes saímos
e abrimos nós mesmos as portas, empurrando-as para fora. E eu lhes digo, quando empurramos a porta, acabamos de destruir o plano que o Senhor tinha trabalhado com talvez centenas de pessoas. Certo? Deus trabalha através dos indivíduos. Nós todos temos um livre-arbítrio e o Espírito Santo fala ao nosso livre-arbítrio. É precioso para Deus, precioso. Deus não violará nosso livre-arbítrio. Ele nunca violará o nosso livre-arbítrio. Mas Satanás, sim. Satanás, com certeza, se moverá para dentro, se ele puder. Se ele puder. Assim, novamente eu digo, aprende mais esperando e observando. E a publicação deste livro, eu não tive nada a ver com isso. Tudo que eu fiz foi escrevê-lo, mas Deus usou outros, sem que eu me envolvesse de alguma forma. E foi tão providencial para as pessoas que estavam envolvidas, elas sabiam que a mão de Deus estava nisso. E foi isso que fez o livro sair. E eu vou compartilhar isso com vocês em um minuto posterior. Eu queria compartilhar todas essas coisas com vocês. Neste momento apenas este testemunho, esta pequena história de como Deus conduziu em minha vida e até o momento de escrever este livro. Só para que vocês pudessem ver que eu estudei essas coisas. E quando vi as técnicas e os métodos usados na oração contemplativa, na oração centrada, e como as pessoas entraram nesses estados alterados de consciência, no que pensavam ser a presença de Deus. Quero dizer, as pessoas que entram no silêncio acreditavam que tinham entrado na presença de Deus, certo? Eu sabia, quando li isso, quando vi que elas estavam enganadas, porque elas estavam usando as mesmas técnicas e métodos que eu usava quando estava no ocultismo, no hinduísmo. Pessoal, o misticismo usa métodos para entrar em comunhão direta com a divindade. Isso é o que é o misticismo. Deus não nos deu um método, certo? Ele nos deu 3 maneiras diferentes de nos comunicarmos com Ele. A palavra de Deus, aqui mesmo em sua palavra, pela unção do Espírito Santo falando ao meu coração, dando-me impressões, certo? É assim que Deus fala conosco. E isso ainda é uma voz pequena, isso é real, mas é quando Deus escolhe se comunicar comigo dessa maneira, certo? Você estuda a palavra de Deus, você ora, e quando Deus quer falar comigo, Ele vai falar. Mas eu não tenho o direito de entrar em meu armário e alterar a minha consciência, acreditando que, por ter alterado a minha consciência e feito esta oração centrante, Deus vai entrar em minha presença. Isso coloca Deus sob meu controle, não é? Você vê? Deus nunca disse para agirmos assim. Nunca. Na verdade, você lê aquelas pessoas no Antigo Testamento que vieram à presença de Deus porque Deus escolheu manifestar-se a elas e elas caem com a face no chão, com medo, uma espécie de medo de que teriam um pecado em suas vidas, de que teriam algo acontecendo que desonraria a Deus. Muito diferente das experiências que as pessoas hoje têm quando chamam Deus em sua presença, como entrar em algum estado de consciência sobrenatural alterado. Eles sentem essa alegria, essa felicidade. Pessoal, olhem, existe alegria e existe felicidade, certo? Mas eu não tenho o direito de acreditar que posso chamar a presença de Deus até mim sempre que me apetecer. O que significa que eu tenho um pouco de tempo. Vou me esconder agora, vou fechar os olhos, vou entrar em um estado alterado e atrair a presença de Deus para mim em silêncio. Não. Esse é o pecado da presunção. Se alguma vez houve alguém presumindo que eu possa chamar a presença de Deus até mim sempre que me apetecer, você entende? Este é um ensinamento perigoso e nós vamos ver um pouco mais nas próximas sessões, ok? Sobre o porquê é tão perigoso, mas envolve o que acabei de compartilhar com você. Mas eu queria que você visse como isso funciona. Eu queria que você visse por que Deus me permitiu durante 5 anos vagando pela escuridão do oculto, pelo ensino do oculto e da ciência. Foi para aprender a respeito e pudesse identificar isso hoje.
E há vários outros que Deus tocou e conduziu há muito tempo, assim como Ele fez comigo, para este exato momento em nossa igreja. Por isso, vamos fazer uma pausa agora e agradecemos. Que Deus o abençoe.